Hoje a gente tem apenas um campo muito limitado que está se opondo a esse processo, que surge como um processo quase natural. A gente tem políticos que estão aí em um posicionamento muito extremo, um posicionamento muito pouco técnico e bastante ideológico, sendo totalmente contrário a políticas de tarifa zero ou de redução de tarifa. Isso é uma parte limitada e eu acho que isso eventualmente vai ter um impacto nas urnas também. Porque é uma política que tem impacto direto na vida das pessoas e que tem um potencial para ser talvez um novo Bolsa Família, em termos de combate à desigualdade social. Quando as manifestações de junho de 2013 estouraram em São Paulo e depois em todo o Brasil, era fácil situar politicamente o movimento em defesa da gratuidade no transporte coletivo. Era coisa de esquerda. Na verdade, de uma parte da esquerda, já que até os grandes nomes do PT eram contra a política de tarifa zero. 10 anos depois, tudo mudou. O número de cidades brasileiras com tarifa zero universal passou de 19 em 2013 para 116 em 2024, e a maioria delas é governada por partidos de direita. O PSD, o PSDB e o PP encabeçam a lista. Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes, ligado ao Bolsonaro, cogitou implementar a gratuidade total no sistema municipal de ônibus e, no fim de 2023, instituiu a tarifa zero aos domingos. Esse cenário é analisado por Daniel Santini no recém-lançado Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero. Para o autor, mestre e doutorando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, a pandemia de Covid-19 escancarou que o transporte coletivo está colapsando em todo o Brasil. Na nossa conversa, ele afirma que mesmo uma política de gratuidade mal desenhada é melhor que o modelo atual, baseado na receita das catracas, e se contrapõe às críticas que qualificam a tarifa zero como algo irrealizável devido aos seus custos e à complexidade dos sistemas de mobilidade das metrópoles brasileiras. O Daniel diz que está horrorizado com os rumos da política de transporte em São Paulo. Com a concessão de linhas de metrô e de trens a empresas privadas, o governador Tarcísio de Freitas, na avaliação dele, abraça uma visão de mobilidade como mercadoria e restringe o direito ao transporte de boa parte da população na região metropolitana. Por fim, Daniel também defende que a expansão da tarifa zero pode ter consequências sociais tão positivas quanto o Bolsa Família. Indica que as perspectivas de mudança nos sistemas de transporte coletivo de todo o Brasil são hoje muito promissoras. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Daniel, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, eu queria começar te pedindo para fazer um diagnóstico da situação do transporte coletivo no Brasil hoje, né? Porque você apresenta os contornos, né, da crise que os sistemas de cidade do país inteiro estão enfrentando há pelo menos 10 anos, né? Que você resume na ideia de uma espiral de declínio, né? Em que a tarifa alta e a baixa qualidade de serviço levam à diminuição da quantidade de pessoas que usam, né, os ônibus, os trens, etc., o que por sua vez leva à piora da qualidade do serviço, ao aumento da pressão por reajuste na tarifa. Você pode explicar um pouco melhor esse processo, como que você está olhando para o nosso contexto atual? Transporte coletivo no Brasil está colapsando e a gente não tem dado a atenção devida à gravidade que é isso acontecer. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer participar do programa e a gente, assim, precisa aí aproveitar cada oportunidade para tentar chamar atenção para essa questão, que ela é uma questão estrutural, não é uma questão pontual, não está restrito a São Paulo, não está restrito ao Rio de Janeiro, a gente está vendo isso nas principais capitais e nas cidades médias e pequenas do Brasil. É algo muito grave, tem a ver com um modelo que ainda é predominante na maioria das cidades, então a gente tem ainda um cálculo baseado na remuneração por passageiro. Tá? Quando o sistema é todo estruturado a partir da receita da catraca e a gente tem aí ciclos de crise, e a crise tem múltiplos fatores, a gente pode até falar mais sobre isso, mas você tem um declínio aí do número de passageiros que utilizam o sistema, a coisa vai ficando mais e mais insustentável. É um ciclo de queda, uma espiral, então você tem aí uma
queda de passageiros, que resulta num desequilíbrio da receita. Isso força um aumento de passagem, o que ficou mais difícil desde 2013. Os gestores estão muito mais cuidadosos em relação a aumentar a passagem. Ou uma queda aí da frequência dos ônibus, se tenta cortar nos custos aí, o que implica em veículos mais lotados ainda, em demora, atraso, falta de confiabilidade no sistema, o que resulta em novas perdas de passageiros. A gente vem acompanhando isso na última década, é um processo que tem ganhado força. Com a Covid ele se intensificou, mas ele é anterior à Covid. Só para citar alguns números, a gente tem São Paulo, por exemplo. São Paulo em 2013 transportava 3 bilhões de pessoas, considerando só os ônibus municipais, foram 3 bilhões de viagens. 10 anos depois, em 2023, a gente teve 2 bilhões. Então a gente está falando de sistemas que eles estão encolhendo. O levantamento que eu fiz no livro, ele aponta que se você considerar as 11 principais cidades, eu considerei 11 não 10, porque eu incluí Porto Alegre também, pelo contexto que a gente estava, a gente tem aí uma queda de pelo menos 1/3 do número de passageiros em uma década. Se a gente continuar nesse ritmo, em 2 décadas a gente não tem mais transporte público coletivo no Brasil. Ah, mas eu só uso carro, não me interessa os ônibus, não me interessa o metrô. Mesmo para você que não tem nenhum interesse em usar o transporte coletivo, isso deveria preocupar. Por quê? O resultado direto disso, e aí é uma relação dupla, uma relação que se retroalimenta, é mais gente se deslocando em transporte motorizado individual. O que afeta o trânsito, que afeta o ar cada vez mais nojento que a gente respira, afeta o número de mortos e feridos em conta de ocorrências de trânsito, o que tem um impacto no SUS, o que afeta o erário público, enfim, tem uma série de relações que a gente precisa começar a fazer com mais intensidade. Com certeza. E é interessante olhar para esses últimos 10 anos, né, porque existem fatores locais, né, o processo de urbanização de cada cidade, né, existem traços mais gerais, mas algumas questões mais localizadas, né, e alguns processos que parecem mais amplos, né, como esse incentivo que o governo federal, o Brasil, de uma forma geral, deu ao transporte individual, né? Eu fiquei lembrando, por exemplo, em 2014, né, toda aquela discussão sobre a isenção do IPI, aquela discrepância que havia entre a taxação sobre o óleo diesel dos ônibus e a desoneração para comprar moto, para comprar carro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as raízes, né? O que explica essa queda tão brutal do número de passageiros, né? Tanto essas questões mais estruturais, quanto as questões mais localizadas. Como eu disse, são múltiplos fatores. Tá? Eu acho que o principal deles, e quando a gente vê o que acontece quando você tira a catraca, isso fica muito explícito. O principal deles é a falta de capacidade das pessoas de pagarem o valor das passagens. Então, tem muita gente que está deixando de se deslocar por não conseguir arcar com os custos das passagens. Simples assim. E talvez esse seja o maior potencial da tarifa zero. Uma inclusão social, uma inclusão de pessoas que hoje estão segregadas espacialmente. Mas, além desse fator, do fator da tarifa, a gente tem aí, você está totalmente certo, o aumento da motorização subsidiada com recursos públicos e além dos descontos sucessivos de IPI, políticas que se mantêm até hoje com um impacto desastroso, pensando no bem coletivo. Então, são políticas de estímulo a mais poluição, são políticas de estímulo à piora da qualidade de vida nas cidades. Além desse fator, além desse subsídio direto em financiamento, a gente tem que considerar também os gastos públicos com a infraestrutura para que a mobilidade motorizada individual se concretize. Então, eu estou falando aí da abertura de avenidas, túneis, rodoanéis e outras soluções que todo mundo que estuda o trânsito sabe que não servem para combater congestionamento. Elas podem oferecer uma solução a médio prazo, a curto prazo, mas a longo prazo você tem aí uma piora sistemática. Tem uma pesquisadora, Carolina Requena, que ela trabalha com um conceito que é particularmente interessante, que é o paradoxo da fluidez do automóvel. Ela coloca que quanto mais você tenta ampliar o espaço para os carros e melhorar a fluidez, mais você piora. É um paradoxo e isso precisa ser considerado. E um último fator que também acho que não dá para a gente ignorar é o impacto da uberização.
e aí eu não falo só da Uber, mas de todas as empresas de mobilidade que operam com um sistema parecido, baseado na falta de regulamentação adequada e na precarização de trabalho. Isso vale tanto para pessoas quanto mercadorias. No caso das pessoas, os transportes por aplicativo tem um efeito que canibaliza o transporte público. A gente tem aí uma concorrência que ela é muito desleal e que desequilibra todo o sistema. Hoje você pega 3 amigos e vai rachar um Uber, você paga a mesma coisa que um ônibus. Então, criou-se aí uma lógica de mobilidade que ela é insustentável a longo prazo. O efeito que a gente tem, aquela promessa do Uber de que o trânsito vai melhorar porque as pessoas vão deixar de ter carro e vão começar a usar carros compartilhados, ela não se concretizou. O que a gente tem visto é que todo mundo que usava carro continua usando carro e tem mais um monte de gente que deixou de usar transporte coletivo para usar aí carros agora de maneira pontual, mas o resultado direto disso é uma frota circulando sem parar. Todo mundo que vive em grandes cidades, não só em São Paulo, está vendo aí o trânsito não só nos horários de pico, mas em outros horários também. A gente tem uma frota circulando sem parar, o que tem aí um impacto ambiental, humano, social, enfim. Já que você mencionou isso, né, eu queria continuar nesse tópico, né, porque um dos capítulos do livro você discute exatamente, né, o avanço da Uber, de outras plataformas, né, no contexto da mobilidade urbana, e aí você fala de um necrocapitalismo, recorrendo àquela ideia de necropolítica, enfim, né, aplicando a essa situação. Como que você está olhando para essas plataformas, para a situação que elas estão criando nas cidades, a partir dessa ideia, né, porque elas não são a solução como muita gente acredita, né? Esse capítulo chama Necrocapitalismo e Políticas de Entrega de Morte. Ele é um convite para a gente olhar e pensar um pouco mais sobre responsabilidades. Assim, a gente nunca teve tanto motoqueiro morrendo em São Paulo. Esse é um dado, é uma informação muito que a gente deveria estar prestando mais atenção. A gente tem aí uma rotina hoje de motoqueiros cortando farol, atravessando, invadindo ciclofaixa, invadindo faixa de pedestre. E eu acho que a gente precisa olhar isso não a partir de um prisma moral. Ou seja, o cara está fazendo isso porque ele é inconsequente, ele é malvado, alguma coisa assim. Não, eu estou convidando a gente a um olhar mais estrutural. Por que que tem tanta gente jovem arriscando a vida e pilotando motos com tanta pressa? O que está impulsionando isso? E quando você faz essa relação, dá para ver aí o absurdo que são a maneira como as políticas de entrega, especialmente de entrega de mercadorias e alimentos, estão estruturadas. A gente tem as empresas operando com modelos que incentivam a pressa. Tem um conceito que é o de gamificação, onde você dá bônus, você dá pontos, você aumenta a possibilidade do cara pegar boas entregas se ele cumprir com alguns prazos, horários e capacidade aí de trabalhar no ritmo que está sendo imposto pelas empresas. Tem gente lucrando e lucrando muito com a maneira que as coisas estão acontecendo. A gente precisa pensar nisso. Quando eu coloco o conceito de necrocapitalismo, é justamente para a gente pensar nessa relação entre as mortes e quem está lucrando com essas mortes. É preciso ter atenção a como as coisas estão estruturadas. Hoje existem alternativas, dá para a gente pensar e tentar trabalhar com outros modelos de entrega. Dá para pensar em cooperativismo, dá para pensar em fomentar aí iniciativas dos próprios trabalhadores sem ter aí o lucro e a pressa como fatores determinantes para uma realidade que ela está sendo muito, muito preocupante. Na CPI dos aplicativos, a doutora Júlia Greve, ela deu um depoimento ali que, assim, para falar do assunto eu preciso mencionar, pelo menos. Ela contou um pouco da realidade do setor de traumatologia do Hospital das Clínicas. O maior centro especializado da América que trata de traumas, e a descrição dela do que ela tem recebido, dos jovens que têm chegado, não só dos jovens que morrem e pronto, mas a gente tem aí jovens e jovens que têm um perfil, também é preciso ser dito, normalmente são jovens pobres, pretos, que moram na periferia e que estão sendo massacrados. Aí a gente tem um monte de gente mutilada, sofrendo ocorrências que deveriam entrar como ocorrências de trabalho, acidentes de trabalho, mas que não entram, justamente por conta
conta da falta de regulação. E aí a omissão do poder público em relação a isso é gritante também. A gente tem leis que impedem promoções de entregas rápidas, bônus para quem correr mais, mas elas não estão sendo aplicadas. É muito triste ver o que está acontecendo. Bom, acho que o rumo da conversa mostra um pouco o espírito do livro, né? Porque a gente começou falando de transporte público, mas o debate é muito mais amplo que isso, é sobre mobilidade, é sobre cidades, né? Mas eu queria voltar para as políticas, né, de tarifa zero, mais estritamente, porque tem um cenário que chama muito a atenção, né, que aparece no seu livro, que é a explosão do número de cidades que têm políticas desse tipo, né? Que passaram de 14 em 2019 para 116 nesse ano, de acordo com o seu levantamento. E aí, no perfil que você apresenta, são majoritariamente cidades menores, né? O que era esperado, de alguma maneira, mas o que não é muito evidente, né, para quem não conhece, é que a maioria delas é governada por partidos de centro-direita, direita e mesmo de extrema-direita, né? Então, você coloca lá que entre as 116, 7 são governadas pelo PDT, 5 pelo PSB e 3 pelo PT, que são os maiores partidos do campo da esquerda que estão na sua lista. Queria te pedir para falar um pouco sobre esse cenário, né? O que explica essa situação que parece bastante curiosa à primeira vista? Vamos lá, é interessante, isso tem relação sim com o que a gente vinha conversando. Por que aumentou o número de cidades? Aumentou com muita velocidade, especialmente em 2023. A gente tem essa crise que eu mencionei, ela se agravou. Ela se agravou a ponto de empresas que operavam em algumas cidades falirem, entregarem concessões e permissões, abandonarem o sistema. Então tem um fator econômico que ele é muito forte. O modelo simplesmente não para de pé mais. A própria associação patronal das empresas de ônibus passou a se reposicionar e começou a aceitar o debate de tarifa zero. Começou a pleitear mais subsídios. A gente tem aí uma mudança que ela é muito grande no cenário. Junto a isso, a gente tem um fator político também a considerar. O que aconteceu com as primeiras cidades que implementaram a tarifa zero? Houve ampla adesão popular. É uma política que provoca um impacto direto na vida das pessoas e que faz diferença. E os políticos que estão mais atentos, que estão mais conectados com as pessoas, estão percebendo isso, seja de qual campo partidário for. A gente tem aí esse fato que você mencionou, da maioria das cidades serem governadas por partidos de centro-direita, direita ou mesmo extrema-direita, a maioria das cidades com tarifa zero. Eu acho que a gente tem que olhar isso com algum cuidado, então é óbvio que tem que relativizar, porque a maioria das cidades do Brasil, elas são governadas hoje por políticos de centro-direita, direita, extrema-direita, mas tem algo aí para a gente considerar também, que tem a ver com uma mudança do cenário. Então, você juntou dois interesses, o econômico e o político, e tem políticos que estão atentos a isso, e aí cabe a gente discutir qual modelo de tarifa zero a gente quer implementar. Ou seja, como é que esses repasses de subsídios públicos vão ser determinados, quais as condicionantes, qual a transparência que se dá para isso. E o último fator que ajuda a entender esse boom de políticas de tarifa zero é a mobilização social. O Brasil é o país que teve as maiores mobilizações da história da humanidade em torno de políticas de transporte. A gente não pode esquecer isso. 2013 foi importante para colocar o tema em discussão, para trazer isso como uma pauta nacional. Em 2015, sob influência do que aconteceu em 2013, se aprovou uma alteração na nossa Constituição Federal que colocou o transporte como um direito social. Hoje está no artigo 6º da Constituição. E isso abriu caminho aí, criou uma base legal para a gente passar a pensar e defender como ampliar essa política. Está em discussão agora a PEC 25/2023, que propõe a criação do SUM, do Sistema Único de Mobilidade, tal qual o SUS, com acesso universal e gratuito. Isso, assim, por mais que pareça uma proposta difícil, e isso para o Brasil inteiro, talvez tenha a chance de avançar justamente por essa conjuntura que a gente colocou. E ouso dizer que hoje a gente tem apenas um campo muito limitado que está se opondo a esse processo, que surge como um processo quase natural. A gente tem políticos que estão aí em um posicionamento muito extremo, um posicionamento muito pouco técnico e bastante ideológico, sendo totalmente contrário a políticas de tarifa zero ou de redução de tarifa. Isso é uma parte limitada e eu acho que isso eventualmente vai ter um impacto nas urnas também.
porque é uma política, vou repetir, que tem impacto direto na vida das pessoas e que tem um potencial para ser talvez um novo Bolsa Família, em termos de combate à desigualdade social. Daniel, acho que isso é o que mais me chamou a atenção no seu livro, né? Porque há 10 anos, né, todo o debate sobre tarifa zero era muito ligado a um campo muito específico da esquerda, né? A gente teve o MPL, a gente tem a experiência da Erundina aqui em São Paulo, muito pioneira, né? Era uma coisa que causava ojeriza na direita e mesmo em parte da esquerda, né? Que achava que era algo absolutamente irrealizável, que era uma briga que não valia a pena comprar e coisas do tipo. Nesse novo cenário, e é isso que aparece no seu livro, que você mencionou agora, o debate se desdobra, né? A tarifa zero não é mais a fórmula mágica, né? Algo que vai resolver os problemas das nossas cidades, do transporte, etc. Mas é uma política que, como qualquer outra, precisa ser muito bem desenhada e que pode ser mal feita e pode ter problemas, né? Pode causar problemas. E é muito interessante que você fala, né? Que a política de tarifa zero pode ser, inclusive, regressiva do ponto de vista social, né? Você precisa ter um desenho muito específico para que ela reduza as desigualdades, beneficie os mais pobres. Então, como que você olha para uma política de tarifa zero bem desenhada, né? Que princípios ela precisa ter, que mecanismos ela precisa se basear? Eu vou partir de uma premissa aqui, vou propor uma premissa que está aberta à discussão, é uma ideia até polêmica, mas eu vou defender que a pior tarifa zero, por pior que ela esteja estruturada, é melhor do que um sistema com cobrança. Tá? Pelo impacto que a gente tem na vida das pessoas. De novo, os casos que a gente estuda, se amplia o acesso e isso tem aí um valor muito grande. Mesmo uma tarifa zero mal desenhada, como a de São Paulo, que é uma tarifa zero parcial, a gente tem tarifa zero aos domingos e feriados na cidade, ela é uma política que tem aí um alcance social considerável. Agora, feita essa premissa, cabe a gente olhar para as maneiras possíveis de se implementar a tarifa zero. Eu defendo que o primeiro passo para implementar a tarifa zero é rever a fórmula de remuneração baseada na quantidade de passageiros transportados. Tem um efeito que ele é muito evidente quando se implementa a tarifa zero, que é o aumento da demanda. Você tem aí a multiplicação de viagens num prazo muito curto de tempo. Então você tem o que revela aquela ideia de segregação, de demanda reprimida, você tem um monte de gente que não está se movendo por conta disso. Você vai ter uma ampliação e isso é bom. A gente quer mais gente andando de ônibus e menos gente andando em outros modais. Mesmo que não signifique de imediato uma migração modal, e já tem cidades levantando dados e mostrando que tem sim um impacto no trânsito. Tá? São Caetano tem feito um monitoramento interessante. São Caetano é a maior cidade com tarifa zero na região metropolitana de São Paulo. Mas mesmo que fosse só para o número de pessoas aumentar, isso seria bom. O problema é que quando eu aumento a demanda e eu remunero por passageiro, eu vou aumentar o custo do sistema sem necessariamente aumentar a qualidade. Ou seja, eu vou abrir mão da receita da catraca, vou ter um número maior de pessoas usando o ônibus e não vou ter um aumento de frota, não necessariamente. Então eu tenho aí um problema. O caso de São Paulo ele é particularmente desafiador para olhar e entender, porque é uma fórmula complexa. Para ser justo, não é simplesmente receita de catraca e ponto. Mas você ainda tem o número de passageiros influenciando na receita das empresas, no quanto as empresas ganham. Isso é uma distorção. O que está acontecendo? A gente passou a gastar mais e mais com o nosso transporte público sem ter como condicionante melhorias no sistema. A frota de ônibus de São Paulo já chegou a ser de 15 mil ônibus, hoje está em 13 mil. A gente tem uma redução, o que é uma loucura, assim. E a gente tem uma perda de qualidade, de pontualidade, de confiabilidade, o que também precisa ser registrado e olhado com atenção. Primeiro passo para implementar a tarifa zero é rever a fórmula de remuneração. Você tem que pagar pelo tanto que custa um ônibus ir de lá para cá. Mas a quantidade de passageiros vai influenciar em quantas paradas, desgaste de material interno, é verdade, mas esse é um gasto mínimo, é algo que não cabe na conta, você paga pelo ônibus estar disponível e ir daqui para lá. Se você estrutura o sistema a partir daí, você vai ter outro conjunto de gastos aí para considerar. Algumas cidades tiveram sucesso em implementando a tarifa zero simplesmente fazendo essa mudança.
Caucaia, que é hoje a cidade mais populosa, e São Caetano, que eu mencionei, Caucaia é a mais populosa do Brasil, e São Caetano, que eu mencionei, são dois bons exemplos disso. Simplesmente houve uma alteração na maneira como o sistema era remunerado, passou a se pagar o custo real, e com uma pequena porcentagem do orçamento municipal, eles conseguiram estruturar políticas públicas que estão aí tendo um impacto gigantesco na vida das pessoas. Todo município pode e deve buscar soluções para implementar a tarifa zero. Eu não acho que tenha uma solução mágica, universal. Eu acho que cabe olhar para cada realidade, ouvir a população, ouvir os trabalhadores do setor. A gente tem que pensar nas cidades que ainda têm cobradores em integrar esses profissionais, ou seja, defender tarifa zero com demissões zero, que a gente tem aí, a partir da expansão decorrente do sistema, um realocamento de tais profissionais. Ninguém precisa ser demitido para expandir redes de transporte público. E esse talvez seja o único caminho para salvar o emprego dessas pessoas. Num momento em que mais e mais se avança com tecnologias de controle aí para substituir profissionais que fazem esse serviço hoje. Bom, algo que sempre se diz, né, que os críticos da tarifa zero sempre dizem é que é uma política muito cara, que não focaliza os mais pobres. E a outra coisa que sempre aparece nesse debate é que em uma cidade como São Paulo, uma grande metrópole, é algo impossível de se fazer. Né? Não é uma pequena cidade do interior que tem uma empresa de ônibus que faz tudo, né? Mas você tem o governo do estado, em algumas regiões metropolitanas do Brasil, né? A companhia de trens é federal, então você tem toda a questão federativa, você tem um sistema, né? Com vários agentes econômicos, com vários modais, enfim, uma complexidade enorme. Você defende que esse não é um entrave insuperável, e eu queria que você explicasse por quê, né? Como uma cidade como São Paulo, uma outra grande metrópole, poderia ultrapassar esses desafios, essas barreiras para colocar em prática uma política de tarifa zero? Vamos lá, ponto a ponto. Sua pergunta tem 3 pontos, eu vou tentar pegar cada um deles. Tá? Sobre ser caro. Se você muda a fórmula de remuneração do sistema, você vai ter outros números. Se a gente tentar implementar a tarifa zero universal hoje, da maneira como o sistema de São Paulo ou de Curitiba está estruturado, é óbvio que não vai dar. A gente remunerar por passageiro vai ser uma insanidade. Não dá para fazer isso. Eu suspeito até que a gente só não tem tarifa zero universal na cidade de São Paulo hoje por conta disso. Porque era muito claro em algum momento que havia uma intenção de se fazer isso, mas é preciso rever os contratos e fazer aí contratos que são mais razoáveis para todas as partes. O empresário sério, o empresário que quer conseguir fazer um planejamento, prever receita, conseguir organizar minimamente as contas, ele vai querer um modelo que não está baseado em flutuações do número de passageiros. A Covid explicitou isso. O que aconteceu quando o número de passageiros caiu de maneira brusca? Reduziu-se o ônibus, reduziu-se a quantidade de ônibus circulando, o que tem uma dimensão perversa, porque a orientação na época era não se aglomerem, a gente tem que deixar os espaços vazios. E aí cai a quantidade de passageiros, cai. Então, essa ideia de que a superlotação ela não é acaso, ela é fundamental para o sistema funcionar nessa lógica de remuneração por passageiro. O primeiro aspecto é esse. Eu acho que dá para trabalhar com outros números e talvez seja bem mais barato do que a gente imagina. Então, se a gente simplesmente reorganizar e rever fantasias malucas, como a remuneração por passageiros, a gente já vai ter aí uma base mais adequada para conversar. Sobre a questão de não focalizar nos mais pobres, então, por que eu vou dar ônibus de graça para o Eduardo que está aqui, talvez ele tenha condição de pagar o ônibus e não faz sentido? Puxa vida, cara, pelo mesmo motivo que eu não vou tornar a saúde universal restrita a quem é mais pobre, ou a educação universal restrita a quem é mais pobre. Eu não quero uma divisão ali. Quem usa ônibus vai ser quem é mais pobre. Eu quero que ele seja universal. Eu quero que... E assim, mesmo em termos práticos, mesmo que eu aceitasse o argumento de que quem pode pagar, então que pague, tudo, não faz nenhum sentido na prática. Porque a maioria das pessoas, elas não têm condições de pagar, ou elas têm condições muito desfavoráveis. Então, eu estruturar um sistema de cobrança e controle que vai ter um custo só para ter uma parte das pessoas pagando é algo completamente inviável, impensável e sem sentido. Simples assim. Sobre implementar em metrópoles.
Está aí um baita desafio, é verdade. A gente não tem uma situação tão simples para analisar e é preciso olhar com muita responsabilidade para ver como a gente pode avançar. Eu defendo que dá sim para a gente avançar. Assim, do mesmo jeito que a gente tem um desafio muito maior, o orçamento e a capacidade de execução, a gestão, capacidade de gestão, o corpo técnico das metrópoles é infinitamente maior do que municípios pequenos. A gente tem um problema que ele precisa ser endereçado, que é, conforme uma cidade fica maior, a quantidade de ônibus necessários ela aumenta de maneira exponencial. Então não é uma progressão onde você tem aí, aumentou, dobrou a cidade, vai precisar do dobro dos ônibus. Não, você vai precisar do triplo, do quádruplo. É uma escala aí para se considerar. Ainda assim, a gente tem como olhar e buscar soluções. Você mencionou a questão do transporte regional, estadual, nacional. A gente precisa buscar integração. Assim, isso deveria ser uma prioridade, pensar em transporte a partir de um prisma metropolitano. Não faz nenhum sentido o cara que mora em Carapicuíba, em Embu, em alguma outra cidade da região metropolitana de São Paulo, pagar uma tarifa para chegar até a fronteira e pagar outra tarifa. Ou então pagar um ônibus intermunicipal que custa muito caro e que vai custar mais caro que o ônibus municipal de São Paulo. A gente precisa pensar em integração e para isso a gente precisaria aí de um trabalho coordenado entre diferentes esferas de governo. A gente tem aí um papel a ser executado pelo governo federal em termos de consolidar políticas públicas de apoio à tarifa zero. A gente tem responsabilidade no Congresso Nacional que pode apoiar essa PEC que eu mencionei e outras medidas para tentar colaborar. E a gente tem uma responsabilidade nos governos estaduais. Fortaleza hoje é a única cidade que tem uma experiência de passe livre intermunicipal, promocionada pelo governo do estado. É uma experiência muito específica, é uma tarifa zero parcial, com recorte aí social, mas é algo para se mencionar, é algo para se considerar. E sobre ser uma política redistributiva ou progressiva, a maneira como a política se estrutura, ela faz a diferença, assim. Então, se eu pegar uma política de tarifa zero parcial e não garantir nenhum subsídio para o ônibus, quem está pagando a operação do ônibus são as pessoas que usam ônibus. O cara que está se deslocando numa SUV gigante, movida a diesel, que acelera e torna a rua mais perigosa e mais inóspita, esse cara não está contribuindo em nada para o transporte público funcionar. E esse cara deveria estar contribuindo. A gente precisa considerar nessa conta as externalidades também. Então, a maneira como eu me locomovo gera poluição, torna o trânsito mais inseguro, tem a ver com segurança pública. Quando eu tenho pessoas nas ruas, quando eu tenho pessoas vivendo a cidade, eu vou ter aí mais segurança. A possibilidade de um assalto é muito maior numa rua deserta do que numa rua onde tem aí comércio de rua, gente caminhando, e as redes de ônibus de rua favorecem comércio de rua também. As coisas estão muito interconectadas. Desculpa aí voltar toda hora, mas os assuntos são muito interconectados. Claro, com certeza. E em relação a isso, parece que o que a gente está vendo em São Paulo é o caminho oposto, né? Porque parece que o sistema está se fragmentando ainda mais, por exemplo, com as concessões das linhas de metrô, com a política do governo estadual, né, em que a gestão deixa de ser unificada e se multiplica em várias empresas, em várias equações de remuneração, e isso também é importante, né, como esses contratos prevêem como essas empresas vão ser remuneradas, né, por isso que quando você faz baldeação no metrô aqui em São Paulo, tem aquelas catracas invisíveis, né, que elas contam cada vez que uma pessoa sai da linha do metrô e entra na linha 4 ou qualquer coisa do tipo, né. Como que você está olhando para esse cenário, né, da mobilidade aqui em São Paulo com essa multiplicação de empresas que oferecem o serviço e a dificuldade de articular isso tudo, né? Eu te responder com horrorizado, mas talvez esse adjetivo não seja suficiente para manifestar o meu espanto em relação a quão grave é o que está acontecendo no metrô de São Paulo, nas linhas de trem, na maneira como o transporte está sendo tratado. E aqui cabe uma ressalva, antes de eu me aprofundar no tema. Você tem hoje o sistema de trilhos de São Paulo baseado no metrô e na CPTM, onde o metrô tem parte das linhas privatizadas, a CPTM também. A gente tem aí todo um desenho que ele é até confuso
para entender. Mas o que eu vou dizer está fundamentado nisso. Então você tem um sistema que, em tese, ele deveria estar todo integrado, mas às vezes ele está, às vezes não está, e isso tem aí também um problema de lógicas diferentes, onde a gente está vendo um processo de mudança muito grande, e o principal sintoma talvez seja aí a ideia de se desmontar as estruturas estatais para criar uma companhia única, que é algo também para a gente ver onde vai dar. No momento em que a gente deveria estar aprimorando e melhorando a nossa gestão pública, a gente corre o risco de ver ela encolher. Isso deveria ligar um alerta. Mas aí a gente tem duas visões que são antagônicas. A ideia de mobilidade como um direito e a ideia de mobilidade como mercadoria. Eu defender mobilidade como um direito, eu me amparo na Constituição Federal, no artigo 6º, em toda a construção da Política Nacional de Mobilidade Urbana, na ideia de que a gente deve priorizar transporte público coletivo e mobilidade ativa, e na perspectiva de que esse é o caminho para tornar cidades mais habitáveis. Além do básico, que é um direito humano fundamental, eu poder ir daqui para lá. Então, tem tudo isso. Quando eu trabalho com a ideia de mobilidade como mercadoria, eu aceito que quem tem mais dinheiro, quem pode pagar, vai se deslocar melhor. E aí eu aceito que uma parte da população simplesmente não vai se deslocar. Tá? O que a gente está vendo na prática hoje em São Paulo, e eu usei um adjetivo forte, é algo que vai talvez além da ideia de mobilidade como mercadoria. Mesmo para quem defende uma perspectiva aí de que a sociedade é assim e quem tem mais dinheiro deve ter mais direitos, mesmo para quem está trabalhando com essa base, é muito estranho o que está acontecendo em São Paulo. A gente tem na estruturação do metrô, a maneira como a linha foi aí privatizada, a linha amarela, a gente tem mecanismos de equilíbrio financeiro onde toda a rede pública paga a operação privada. Então você garante um lucro previsto em contrato e com isso você vai degradando o sistema. E conforme ele vai se degradando, você vai e aprimora esse modelo. Ou seja, você vai aí vender mais linhas, conceder mais linhas, criar novas privatizações em uma espiral aí que é igualmente insustentável. Então, qual vai ser o único jeito de se manter o metrô operando, garantindo o lucro das empresas? Aumentos sucessivos de passagem. No cenário que eu descrevi, de que a gente precisa de integração, a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar aí com coordenação, com corpos técnicos qualificados, esse é o pior horizonte possível, o do governo do Estado hoje. A gente tem aí a gestão do governador Tarcísio caminhando numa direção que qualquer um que estuda e pesquisa mobilidade vai ver com muita preocupação. A gente tem um horizonte que é o pior possível e, para tornar tudo mais complicado ainda, a gente vai ter aí a concorrência ou disputa entre diferentes modais na mesma cidade. Se o metrô, como eu estou prevendo aqui, aumentar a passagem de maneiras seguidas e o sistema de ônibus não, você vai ter um desequilíbrio muito grande. E talvez a gente passe a viver aí uma lógica em que o metrô é um serviço de luxo destinado a poucos, com alta qualidade, e o ônibus vai se degradando. Eu não acho que isso é bom para ninguém, mesmo para quem usa metrô, porque o custo vai ser cada vez mais alto, já que o número de passageiros vai seguir caindo. Daniel, eu queria falar um pouco da nossa conjuntura político-eleitoral aqui em São Paulo, né? O título do seu livro é Sem Catraca da Utopia à Realidade da Tarifa Zero. E eu queria te pedir para falar sobre como você está vendo a viabilidade, as perspectivas da Tarifa Zero se concretizar em São Paulo, dependendo dos resultados das eleições, né? E aí, obviamente, deixando de lado boa parte do sistema que é gerido pelo governo estadual. O governador Tarcísio tem uma posição bastante evidente, bastante nítida sobre isso, né? Que ele é contra qualquer política desse tipo, mas o atual prefeito Ricardo Nunes, né? Em algum momento ele já flertou com a ideia de uma tarifa zero universal, depois aprovou a tarifa zero restrita, né, aos domingos e feriados, e do outro lado a gente tem o Guilherme Boulos, no campo da esquerda, muito mais próximo dessa política, além de outros candidatos que, de acordo com as pesquisas hoje, têm menos chances de disputarem o segundo turno. Quais são as perspectivas nessas eleições em relação a esse tema? Como parte do monitoramento que eu faço de cidades com tarifa zero,
E aí cabe ressaltar que é um monitoramento com um caráter coletivo, tem muita gente que envia contribuições. Se você souber de alguma cidade que tem tarifa zero e não está na lista, manda para a gente também que a gente inclui. Mas como parte desse monitoramento, eu faço aí uma leitura constante também sobre propostas políticas de tarifa zero. E é incrível. Assim, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, você tem candidatos prometendo tarifa zero, estruturando planos em cima de como avançar com a política. Tem algo acontecendo no país que não dá para ignorar. Teresina, para citar um exemplo concreto, previu aí no orçamento do sistema de trilhos local para o ano que vem tarifa zero. Feito essa contextualização nacional, que eu acho que é importante, um olhar para São Paulo, ele exige aí que a gente tente projetar possibilidades. Ricardo Nunes, ele segue defendendo tarifa zero como uma das suas políticas de mobilidade. E dentro dessa estruturação esquisita, o próximo passo que ele deve dar, eu apostaria nisso, é ampliar a tarifa zero parcial dele. Ou seja, colocar mais gente sendo beneficiada. Ele tem um grande desafio que é o desequilíbrio gerado pela maneira torta como a política foi implementada em São Paulo está gerando um desequilíbrio nas contas também. Então, o que a gente teve aí nos últimos meses? A gente viu um aumento do custo toda vez que a demanda aumenta. E assim, para ser justo, eu mencionei que o sistema encolheu 1/3 em 10 anos. Se você olhar a média dos primeiros 6 meses até 7 meses desse ano, ela houve um breve aumento, uma breve melhora. Mas ele conseguiu equilibrar e fazer o sistema voltar a ter passageiros. Só que, se você destrinchar os dados, você vai ver que nos dias de semana continua caindo e houve um boom nos fins de semana. O que é um desastre também, assim, não que seja ruim aumentar nos fins de semana, mas a gente continua perdendo passageiros nos dias de semana. Então a gente tem aí algo a considerar e olhar com carinho para ver como é que a coisa vai se dar. Assim, eu torço muito que num segundo mandato, se for o Ricardo Nunes, que ele tenha aí a capacidade de olhar e aceitar que os contratos precisam ser revistos, que simplesmente não dá para seguir destinando recursos públicos da maneira como eles estão sendo destinados, inclusive com empresas aí que são de caráter duvidoso, e mais eu não digo aí, não falo mais sobre esse assunto, mas cabe ter atenção a isso também. Se for o Boulos, o que o Boulos tem prometido, eu acho que é uma promessa que ela deve ser vista aí com atenção, porque ela tem um potencial interessante. Ele fala em ampliar a tarifa zero gradualmente até chegar na tarifa zero universal. Para esse primeiro passo, ele prevê aí a estruturação de redes locais de tarifa zero. Eu gosto dessa ideia porque ela dinamiza outros centros que não o centro principal da cidade. A ideia de você criar uma cidade policêntrica com várias localidades que tem aí um comércio, uma economia própria, ela ganha força quando você tem as linhas que alimentam aí alguns terminais gratuitas. Então, acho que esse pode sim ser um bom começo. Não custa lembrar que quando a Irundina implementou a tarifa zero na década de 90, ela chegou a implementar de maneira experimental, ela fez isso num bairro chamado Cidade Tiradentes, e isso teve um impacto enorme. Quando eu falo que é uma política que afeta a vida das pessoas, eu estou falando de afetar mesmo, assim, da capacidade do cara ir ver a namorada, ver a família, ir num cinema, ir num museu, conseguir acessar a rede pública de cultura e educação. Tem um monte de coisas que a gente deveria considerar ao olhar essa questão. Então são esses dois caminhos possíveis, principais. Eu acho que de um jeito ou de outro a gente não escapa de ter ampliação nas políticas de tarifa zero e torço porque essa ampliação não aconteça de um jeito torto aí. Eu espero que ela seja feita de maneira correta, que a gente tenha aí... Isso vale não só para São Paulo, para as outras capitais também. E dos outros candidatos eu não vou mencionar, acho que não cabe detalhar cada uma das propostas, até porque tem candidatos que simplesmente não têm propostas, que propõem aí viagens pelo ar e coisas que não são factíveis. A gente tem que olhar para as soluções reais que a gente tem. Não adianta a solução mágica, isso eu menciono no livro também, assim, a ideia de tecnosolucionismo. Então a situação está tão alarmante que a gente começa a pensar, precisamos de carros inteligentes.
Esses inteligentes têm aspas, tá? Na verdade, são carros automatizados. O carro não toma decisão sozinho, ele está seguindo comandos prévios. Você pensar em estruturar um sistema de mobilidade com carros sem motoristas, na lógica que a gente está, não tem cabimento nenhum, assim. A gente já tem soluções para aproveitamento de espaço aí muito mais adequado, chamado transporte coletivo. Em termos de energia, aproveitamento de energia, eu posso eletrificar toda a frota de automóveis da cidade. Se eu não alterar a proporção de veículos individuais em trânsito, não vai ter um impacto, assim, vai ter um impacto para a qualidade do ar, mas vai ter um impacto ambiental gigantesco em outras esferas, inclusive para a geração de energia. Para olhar para a dimensão climática, e a gente está vivendo uma emergência climática, a gente precisa ou sim pensar em transição de modos de transporte. Preciso de mais gente de bicicleta, preciso de mais gente de ônibus e preciso de mais gente principalmente usando o transporte sobre trilhos. Aí você junta tudo que a gente já conversou e pega um lenço e começa a chorar. Não, tomara que não, mas... Daniel, para a gente encerrar, né? Você falou agora do Boulos, a gente mencionou antes, né? Essa filiação da política de tarifa zero ao campo da esquerda. Eu queria te pedir uma avaliação sobre como a esquerda lida com esse tema hoje, né? E aí, lembrando esse debate que já está bastante volumoso hoje, né? Dessa ideia de o conformismo da esquerda, a falta de imaginação da esquerda, né? Então, talvez essa discussão sobre tarifa zero reflita um pouco esse estado de coisas, né, em que muitas cidades governadas pela direita implementam essas políticas, enquanto uma parte bastante significativa dos setores progressistas da esquerda tem dúvidas, não sabem se é o melhor caminho, talvez não seja bom arriscar, talvez não seja bom apostar em uma política mais ambiciosa de transporte, que tem a ver com uma mudança da forma como as cidades são concebidas, como elas são organizadas, articulando com a discussão sobre a crise climática e coisas desse tipo, né? Você acha que a esquerda tem se apropriado desse tema, tem feito o debate que é preciso ser feito, ou a posição essa que se repete em outras áreas, né, de timidez, de não ter muito bem certeza se esse é o caminho, né, enfim, como que você está olhando para essa questão? Uma parte da esquerda deixou de sonhar. Isso é muito triste, assim. A gente tem hoje uma parte da esquerda seguindo políticas pragmáticas, tentando aí fazer acertos, acordos e frear um processo de avanço da extrema-direita do jeito que dá. É necessário, óbvio, frear políticas de ódio, políticas baseadas na fragilização da democracia. A gente tem uma situação muito grave em curso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas a gente não pode deixar de sonhar. A gente não pode deixar de pensar, né, em um mundo melhor, em um mundo mais legal para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as pessoas que a gente gosta. A gente precisa manter aí alguma utopia, a gente precisa ter um horizonte na direção que a gente caminha. Em termos práticos, respondendo a tua pergunta, eu acho que ainda tem gente na esquerda que está resistente, que acha que é uma grande loucura, que titubeia ao falar do tema e adota um discurso de responsabilidade fiscal, sem olhar direito a situação real, porque, na verdade, responsabilidade fiscal tem a ver com estruturar políticas que sejam bem fundamentadas e baseadas em critérios claros e bem definidos. É diferente do que a gente tem hoje. Mas, feita essa ressalva, feita essa contextualização, a gente tem também uma parte da esquerda que acordou. E aí eu uso esse acordou como parte de uma frase do deputado federal Gilmar Tato, que hoje fala como secretário nacional de comunicação do PT e como presidente da Frente Parlamentar pela Tarifa Zero. Ele falou textualmente isso, essa frase dele está no livro, que é: o PT acordou para a Tarifa Zero. Então, você tem aí um reposicionamento, e o próprio Gilmar Tato tem percorrido aí o Brasil inteiro fazendo campanha para prefeituras do PT adotarem, defenderem as candidaturas do PT, defenderem tarifa zero. Tem gente muito boa no campo progressista aí, pleiteando e brigando por tarifa zero. Tem exemplos maravilhosos. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você tem no Rio Grande do Norte. Você tem em Porto Alegre toda uma articulação de defesa da tarifa zero, que envolve o PT e o PSOL local. Você tem no Distrito Federal, mas você tem aí um horizonte aberto muito, muito promissor
para mudanças concretas acontecerem. Eu acho que a gente tem ainda uma parte da esquerda mais antiga, que talvez não esteja sentindo os ventos da mudança, que talvez esteja amarrada aí a premissas muito frágeis hoje, que resiste com unhas e dentes a qualquer debate sobre o tema. E a gente vê isso inclusive em São Paulo. Mas a gente tem sim muita gente muito comprometida e levando a sério e estudando e levantando dados e procurando maneiras de se estruturar a política. E a mesma coisa eu posso falar da direita também. Eduardo, você tem aí uma mudança de cenário entre a direita também. Quando eu falo que é só um campo extremamente ideológico aí, que não trabalha com dados, não tem uma preocupação de gestão, uma preocupação técnica, eu aponto, por exemplo, para o posicionamento do Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que falou em entrevista ao Fábio Zanini na Folha, que a tarifa zero, isso foi em 2022, a tarifa zero deve ser a bandeira do MDB para as eleições municipais. Se em 2013 alguém perguntasse, fizesse uma enquete, qual partido vai ser o primeiro a se posicionar pela tarifa zero, ninguém apostaria no MDB. Assim, é algo. Então tem um cenário que mudou, é muito concreto, é muito real. Perfeito. Então, para recapitular, o Daniel Santini é autor de Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero, que sai agora pela Autonomia Literária e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Daniel, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Sou fã do programa, é um prazer participar com vocês e sucesso. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Tomini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. Eu vou deixar uma dica antes de a gente encerrar. Você já conhece a Casa Folha, a plataforma de streaming de cursos que o jornal acabou de lançar? Já estão disponíveis 10 cursos, coordenados por nomes como o economista Pedro Malan, a monja Cohen, que apresenta os princípios do Zen Budismo e ensina práticas de meditação, e a psicanalista Vera Iaconelli, que discute os desafios de criar filhos hoje. Para saber mais, é só acessar casafolhasp.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!